Amém? Amém. Só para o Pai do Senhor. Amém. Falei para os jovens hoje. É a última vez que você fez isso comigo. A primeira e a última. Ele fica nos apuros dele, aí todo mundo entra no fogo, né, José Brito? Verdade. Já liguei para o José Brito, pedindo para ele orar comigo. Pelo amor de Deus, ora por mim. Aleluia. Eita, Jesus. 2 Timóteo. Maravilha, Deus. Capítulo Antes de Hebreus. 4. Depois de Gênesis, antes de Apocalipse. Aleluia. Capítulo 4. Versículo 6. Quase. Aleluia. 4:1. Diz assim: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, e pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Amém? Pode sentar, meu irmão. Isso aqui é a instrução de Paulo, né? Que se encontra nessa epístola de Timóteo, 2 Timóteo, no capítulo 4. Não, todo mundo está ouvindo, né? Amém. A epístola de Paulo, ela é chamada também de epístola pastoral, né? Por causa dos assuntos que contém nelas, né? Nós vamos ver que os assuntos escritos na primeira e na segunda epístola de Paulo a Timóteo são bem específicos para um pastor. É uma carta de recomendação a um pastor, né? Timóteo, ele estava pastoreando aqui a igreja de Éfeso, e Paulo tem aqui a preocupação de estar escrevendo, né, a Timóteo, trazendo algumas advertências de Timóteo, e a principal preocupação de Paulo nessas epístolas é o quê? É a preocupação com relação à obra de Deus. Como ficaria a obra de Deus? A gente vê que ele está dando várias instruções, mas a maior preocupação dele é com a palavra, né? A continuação, como vai ser a continuação dessa palavra? Como vai ser a continuação do ensino? Então Paulo está o tempo todo enfatizando a palavra, enfatizando a obra do Senhor, né? Para que Timóteo, ele não se desvie da verdade, que Timóteo continue sendo um bom pastor, que Timóteo continue pregando a palavra, insistindo em tempo e fora de tempo, que ele não pare de exortar, que ele não pare de ensinar a palavra do Senhor, a palavra da verdade, né? Porque nesse tempo, a igreja do Senhor, não diferente como a de hoje, já era bombardeado por heresias, por falsos mestres, né? Então Paulo tem essa preocupação de insistir com Timóteo. Timóteo, olha, meu filho, você precisa ser firme, você precisa ser constante, você precisa, Timóteo, analisar e tomar cuidado com os ensinos, confiar a homens o seu ministério, tudo que você aprendeu no seu ministério, tudo que você ouviu de nós, que você confia a homens verdadeiramente servos de Deus, não é para qualquer um, não passe tudo isso que você sabe para qualquer um, mas confia isso a homens fiéis, a homens que verdadeiramente vão
essas instruções a Timóteo, né? Ele está insistindo para que Timóteo não deixe de pregar a palavra, a verdade, né? E ele vai dizer, olha, Timóteo, vai chegar tempo que essas pessoas elas não vão querer mais dar ouvido à sã doutrina. Elas vão se encontrar como pessoas que estão com os ouvidos tapados, com comichões no ouvido. Elas vão procurar mestres, senhores, segundo as suas próprias concupiscências, seus próprios desejos. E eu sabe o que é mais interessante? Que a gente vai ver nos dias atuais o que está acontecendo. Ele está dizendo que viria um tempo em que as pessoas não dariam ouvidos mais à sã doutrina. E o que a gente tem visto nesses últimos dias? Que as pessoas deixam de ir à igreja, de ter ensino da palavra, muitas vezes para ir a algum lugar dizendo que vai cultuar a Deus, simplesmente por movimento, por algo que é passageiro, por palavras que massageiam o seu ego. Porque se hoje a palavra é pregada, as pessoas não aguentam mais ouvir, porque isso machuca o ego, isso causa uma dor tão tremenda neles, eles não estão conseguindo, não conseguem dar ouvido à sã doutrina, e se escuta, não absorve. Paulo está preocupado com a obra, porque ele não estará mais aqui. Paulo está instruindo esse jovem pastor a permanecer firme e fiel ao ministério, ao chamado dele, para que Timóteo não se corrompesse com o passar do tempo. Timóteo é jovem, um jovem pastor. Paulo está preocupado com a reputação dele. Paulo está preocupado, pedindo para que ele continue firme, para que ele não se corrompa. Aleluia. Meu Deus. E Paulo poderia estar falando de várias coisas, preocupado porque ele sabe que ele vai morrer. No versículo 6 ele vai dizer: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele está firme, ele está prevendo, está afirmando que o fim dele está próximo. Por isso ele está escrevendo a Timóteo, para que ele insista, continue pregando a palavra da verdade. Paulo ele poderia estar falando várias coisas aqui, se lamentando de várias coisas, porque ele sabe que vai morrer. Mas Paulo não fala nada sobre ele. Paulo não está preocupado com ele, não está preocupado com o que vai acontecer com ele. Hoje, se fosse no dia de hoje, essa carta aqui não seria uma carta pedindo para que Timóteo continuasse firme e continuasse pregando a palavra. Talvez se fosse no dia de hoje, qualquer pastor que não esteja preocupado com a obra, a preocupação era: olha, vai nas redes sociais, faz alguma coisa comigo, faz uma vaquinha online, chama o povo, junta o povo, faz um mutirão aí, faz um movimento para ver se a justiça me tira daqui. E o povo ia estar todo mundo ali ovacionando esse pastor querendo tirar. Não, Paulo está dizendo: a minha preocupação é com a palavra. Eu não vou ficar aqui, Timóteo, mas você está com a responsabilidade de levar a palavra adiante, de continuar com o ministério, aleluia, a qual o Senhor te deu, Timóteo. Não te preocupe comigo, porque eu já sei o que vai acontecer comigo. A minha carreira encerrou aqui, mas a tua apenas começou. Meu Deus! Ele não está preocupado com ele, está preocupado com a obra do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ele vai dizer, ainda aqui mesmo, em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, ele diz: porque Deus não tem nos dado espírito de temor. Aqui eu entendo porque ele não está preocupado com o que vai acontecer com ele.
Paulo entendeu que Deus não tem dado espírito de temor para os seus servos. Aleluia. Ele não precisa temer nada que vai acontecer. Meu Deus. Mas a intenção o tempo todo de Paulo, nós vamos ver nessas epístolas, que é a preocupação com a obra do Senhor. A primeira epístola a gente vai ver que ele vai falar mais sobre os falsos mestres, sobre as heresias, né? Mas na segunda epístola, ele vai falar diretamente com Timóteo a respeito dele ser constante e perseverar no chamado a qual Deus deu a ele, no ministério ao qual foi confiado a ele. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 14. Vamos ler aqui, irmãos. Olha o que Paulo vai dizer a Timóteo. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Olha o que ele vai falar no versículo 13. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Meu Deus, que tremendo. 2 Timóteo, no capítulo 2, e no versículo 1, capítulo 2, no versículo 1, vai dizer assim, olha o que ele fala para Timóteo. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, olha só, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Aleluia. Ele está dizendo, isso tudo que você aprendeu, confia a homens fiéis. Não é para qualquer um, não. A homens fiéis, por quê? Quando eles aprenderem de você, quando eles ouvirem de você, eles precisam ser fiéis para continuar sem distorcer o que foi ensinado, continuar levando a verdade. Então confia isso, Timóteo, a homens fiéis. Homens fiéis. Ainda no capítulo 3 ainda de 2 Timóteo, no versículo 1, ele vai dizer assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ele vai dizer que, porque haverá homens amantes de si mesmos. Olha só, por que Paulo está preocupado para que Timóteo permaneça firme? Avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Meu Deus, aleluia, Jesus. O que nós temos visto nesses últimos dias? Por que a palavra deveria ser confiada? Porque os ensinos, porque tudo aquilo que ele aprendeu de Paulo deveria ser passado para frente, mas a homens fiéis. Porque chegaria tempos trabalhosos, onde muitos homens arrogantes,
avarentos. E hoje, quando nós vamos ver, irmãos, falando da palavra, nós vamos ver que a maioria dos lugares, a maioria das pregações, elas não são cristocêntricas. Elas são egocêntricas. Porque nós vamos ver pregadores, ensinadores da palavra, que não mencionam o nome de Cristo, mas você vê ele repetindo várias vezes: eu fiz, eu falei, eu coloquei a mão, eu expulsei. Não tem o nome de Cristo, não é cristocêntrico. O Cristo não está no centro da mensagem. Verdade. E aí, mas é em nome de Jesus que eu estou ministrando, é em nome de Jesus que eu estou pregando. Não é. Porque quando a mensagem é cristocêntrica, quando você está pregando em nome de Jesus, você vai colocar Jesus no centro da tua mensagem. Você vai enfatizar o nome do Senhor, o poder do Senhor, e você vai atribuir a Ele toda a honra e toda a glória. Meu Deus, aleluia. Mas nos últimos dias nós temos visto pessoas que estão ministrando a palavra, que estão levando a palavra, mas usando o nome de Jesus para se autopromover. Verdade. Está aqui no nome de Jesus, mas está se autopromovendo. Ou seja, agora não é Ele que diminui para que o Senhor cresça, mas que o Senhor diminua para que Ele cresça. É verdade. Meu Deus. É verdade. Dói. Mas verdade seja dita. Os ensinos hoje em dia, a palavra ministrada, nós não temos visto Jesus como centro, Jesus como cabeça da igreja. Nós não temos visto. É mais uma água de salsicha, uma encheção de linguiça. E muitas vezes as pessoas entram na igreja e saem da mesma forma, porque muitos não entendem nem o que foi ministrado, por que foi ministrado aquilo, qual a intenção daquela palavra. A palavra não alcança o coração do ouvinte, porque a palavra, ela deve ter um alvo. O ensinamento da palavra tem que surtir algum efeito. Foi através do ensino da palavra, há tempos atrás, que nós enxergamos Cristo, que nós viemos até Cristo. E nós não viemos somente até Cristo, nós largamos tudo por amor a Cristo. Nós deixamos tudo por amor a Cristo. Aleluia! Mas hoje ninguém larga mais nada por Cristo. Hoje as mensagens são melancólicas, as mensagens são egocêntricas, as mensagens são para massagear o ego. A palavra em si não é pregada na sua com verdade. Existe uma preocupação com a forma a qual você vai ministrar a palavra para não machucar quem está ouvindo, porque se machucar, se a pessoa se sentir constrangida, machucada, ela não volta para a igreja. Meu Deus. Tem todo um cuidado no que vai ser pregado, mas a palavra continua a mesma. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Precisamos continuar pregando que o caminho que nos leva à salvação é estreito. Precisamos continuar pregando a verdade. A verdade. Paulo vai dizer: olha, você vai pregar em tempo e fora de tempo. Ou seja, quer eles ouçam ou deixem de ouvir, você vai pregar. Você vai ensinar, você vai exortar, você vai com toda longanimidade, viu? Seja constante no seu ensino, toda longanimidade. Seja longânimo no seu ensino.
Continue ministrando a palavra. É desse jeito mesmo. Muitos não vão querer ouvir, não tem problema. Continua pregando, continua falando, Timóteo. Você precisa cumprir o teu chamado. Você precisa cumprir, aleluia, o chamado de evangelista que você tem. Continue pregando o evangelho de Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Paulo, ele vai falar para Timóteo no capítulo 2:15, assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Manejar bem é você saber usar aquilo que está na sua mão. Verdade. Manejar bem é como um soldado usava a espada. Manejava bem a espada. Cortava para lá, cortava para cá. Sabia usar aquele instrumento. Então ele está dizendo, olha, procura apresentar-te, Timóteo, a Deus, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Paulo está dizendo, olha, quantas discussões, quantas coisas que não edificam, não entra em conversa que não vai edificar. Não entra em debates que não vai edificar. Você tem que se preocupar em se apresentar a Deus. Ele está dizendo a Deus. Procura apresentar-te a Deus como obreiro que não tem do que se envergonhar. E que maneja bem a palavra da verdade. Para ministrar a palavra, precisa saber manejar ela. Porque o ensino da palavra, o pastor que está direcionado àquele rebanho, que está incumbido de conduzir aquele rebanho, ele precisa saber manejar. Ele precisa saber como cortar dentro da palavra. Ele precisa saber usar a palavra. E quando se sabe usar a palavra, ninguém se perde. É verdade, Jesus. Ninguém morre. Pelo contrário. Saber usar a palavra, saber manejar bem a palavra, é diferente de você ter uma boa eloquência. É diferente. Saber manejar bem a palavra não quer dizer que você precisa ter doutorado para ensinar a palavra. Não é isso. Tudo que você souber, tudo que você estudar, será muito bem-vindo. Quanto mais estudo, melhor. Só que manejar bem a palavra da verdade não é sobre isso. É você verdadeiramente ser fiel aos ensinos de Jesus Cristo. Verdade. A doutrina de Cristo. É isso. Glória a Deus, aleluia. Nós estávamos estudando que a igreja primitiva ela era unânime e perseverante na oração, no partir do pão e no ensino, na doutrina dos apóstolos. Só que nós também sabemos que esses mesmos homens que manejavam bem a palavra da verdade, porque eles doutrinavam as pessoas, ensinavam as pessoas, nós vamos ver lá em Atos, que eles eram homens iletrados e indoutos. Eles não tinham estudo suficiente. Paulo sim, mas lá eles não tinham. Só que o povo estava sendo instruído por eles. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, nos ensinos dos apóstolos. Então isso quer dizer que manejar bem a palavra é mais, está dizendo muito mais de você pregar a palavra da verdade, ensinar a verdade, do que você ser bom, ter eloquência. Uma coisa não está relacionada à outra.
É verdade. Quanto mais a gente souber, melhor. Eu tenho faculdade, eu tenho. Ótimo, glória a Deus por tenho teologia. Glória a Deus por isso. Vai enriquecer muito mais ainda os ensinos. Mas manejar bem a palavra da verdade, você precisa ser fiel a Deus naquilo que você está ensinando, na palavra do Senhor, sem inventar história, sem heresia, sem adulterar a palavra do Senhor para se autopromover. Meu Deus. Verdade, Jesus. Glória a Deus. Paulo ele vai fazer uma comparação de quem maneja bem a palavra, de quem precisa ter constância, de quem precisa pregar em todo o tempo e se manter firme na palavra da verdade. Ele vai falar que aqui em 2 Timóteo no capítulo 2 e no versículo 3 ao 5, ele compara Timóteo, ou quem estiver incumbido de prosseguir na palavra da verdade, pregando a palavra da verdade, ele vai dizer sobre a fidelidade. Quem tem esse chamado precisa ser fiel, precisa ter fidelidade. Nós vamos ver isso no capítulo 2, no versículo 3 ao 5 de 2 Timóteo. 3 ao 5, diz assim: sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente, verdadeiramente. Aleluia. Então, quem tem a responsabilidade de pregar a palavra, de ensinar a palavra, precisa ter fidelidade. A fidelidade de um bom soldado. Por quê? A fidelidade de um bom soldado. O bom soldado, ele vai lutar até ter mais forças. Verdade. Se ele foi alistado, ele não volta para trás na guerra. Ele vai até o fim. Verdade. Não é como se vê hoje, que se você não tiver oportunidade, você também não. Também nessa igreja eu não prego mais. Também se me chama, não prego mais. Aqui eu não volto mais. Não é sobre isso. Precisa ter fidelidade. Aleluia. É um chamado que requer fidelidade. Ele também vai falar sobre a disciplina de um atleta. Quando nós vamos ver, irmãos, a disciplina de um atleta. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Quando ele verdadeiramente leva a sério a sua vida de atleta, ele tem uma disciplina, assim, uma coisa assim, que você fica bobo de ver. A pessoa é totalmente disciplinada. Eu fui atleta na minha adolescência, até meus 20 anos por aí, eu fui atleta. E nós tínhamos uma disciplina muito regrada, nós éramos fiéis à nossa disciplina. Então, a gente não bebia álcool, que a gente sabia que não ia ter rendimento, né, para o nosso físico, nossa musculatura. A gente não perdia tempo em balada, noitada, porque isso não dava rendimento para a gente, né? Então a gente precisava comer bem, dormir cedo, comer muito carboidrato, porque naquela época eu fazia atletismo e a minha modalidade era velocista, então eu tinha que ter muito músculo, né, e velocidade. Então o que a gente se alimentava do quê? De mais carboidrato. Então a gente não perdia a noite, não bebia bebida alcoólica.
comia bastante carboidrato, porque a gente precisava de massa, né? E os treinos eram massacrantes. Doía e tinha dia que a gente chorava no treino, porque você não podia desistir. Estava falando, aquele treino falava de que se você não desistisse, você poderia ganhar na próxima corrida. Era resistência ao extremo. Então tinha dia de treino que a gente saía uns mancando. Outros, no dia seguinte, a musculatura estava doendo tanto que a gente mal conseguia colocar a perna no chão. Eu lembro que o meu professor pegava um pneu de carro, e dentro do pneu ele colocava uns pesos dentro do pneu e amarrava na nossa cintura e mandava a gente dar 3, 4, 5, 6 arranques, 3 tiros que a gente falava, tiros de velocidade, 75 metros, 50 metros, depois 100 metros, 120 metros, e você correndo com aquele peso amarrado aqui, ó, chegava no meio do caminho, você começava a ver estrela, mas você não podia parar. Mas depois tirava aquele pneu da sua cintura e dava um tiro de 100 metros para você ver. Você voava. Parecia um foguete. Disciplina. Disciplina. Porque se você quer continuar fazendo a obra do Senhor, pregando a palavra, você precisa ser disciplinado. É disciplina no estudo, é disciplina na igreja, é aprender mesmo, é buscar mesmo, não só lendo, mas de joelho no chão, pedindo o direcionamento do Senhor. Vai doer, vai ter dia que vai doer, vai ter dia que você não vai querer sair do seu conforto para ajoelhar, para pedir a Deus uma palavra, para pedir a Deus um entendimento da palavra, mas você vai, e o Senhor vai te honrar. É com dor, é com luta, é com sofrimento. Glória a Deus. Hoje não, as pessoas querem pegar lá no Google qualquer coisa e trazer para a igreja. Como se as pessoas fossem qualquer coisa. Pegar um negócio mastigado e jogar para o povo. Não tem disciplina para buscar de Deus a confirmação da palavra, o entendimento da palavra. Porque tem coisa que você até não vai conseguir, estuda, mas não vai ter tanta clareza. Mas quando você bota o joelho no chão, o Senhor parece que rasga o céu e manda uma revelação do céu. Sim, papai. Aleluia! Glória a Deus. Quantas vezes estudou? Senhor, eu estudei, mas ainda não, parece que está faltando alguma coisa. E você vai lá, ora, busca. Às vezes o Senhor dá dentro do quarto quando você está orando, mas às vezes o Senhor não dá lá dentro do quarto, você está na aviação, e quando você está subindo no púlpito, a revelação desce lá do alto. Aleluia. Mas você teve disciplina, buscou, orou, e não se conformou em trazer qualquer coisa, presbítero, para dar para a igreja. A palavra de Deus é coisa séria. Tem gente morrendo dentro da igreja por falta da palavra. Tem gente morrendo dentro da igreja querendo ouvir a palavra da verdade, e muitos se omitindo. Porque quer pregar uma palavra bonitinha, de avivamento, legalzinha. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. Pregue em tempo e fora de tempo. Verdade. Exorte, ensina com toda longanimidade, mas ensina em tempo e fora de tempo, Timóteo. Aleluia. Glória a Deus. Ele vai falar também da constância, mas ainda falando da disciplina. 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, ele fala assim: e se alguém que também milita não é coroado,
se não militar legitimamente. Ou seja, se você está em uma corrida, se você está em uma competição como atleta, se você não for verdadeiro com as regras impostas naquele esporte, você é desclassificado. Você só ganha a coroa se você seguir as regras corretamente. Se você burlar a lei, as regras, você está fora. Esses dias eu estava vendo uma reportagem de uma moça que recebeu a medalha em primeiro lugar de uma corrida e depois descobriram que ela fez um cambalacho. O treinador dela, no percurso da corrida, entrou no lugar dela e correu por ela. Lá na frente ela tomou a posição novamente e continuou correndo. Ela ganhou, mas descobriram a fraude. Então, trazendo para o dia de hoje, se alguém também não milita, não é coroado se não militar legitimamente, verdadeiramente. Com a palavra do Senhor não tem atalho. Com a palavra do Senhor não tem cambalacho. Com a palavra do Senhor não tem historinha, não tem inventação. É a palavra mesmo aqui, ó, cortando reto. Ele vai falar sobre a constância. Do versículo 3 ao 6 de 2 Timóteo, ele fala isso. Ó, sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milite se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém milita, não é coroado se não militar legitimamente. Aí vai falar sobre a constância. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos seus frutos. Ou seja, por mais difícil a época que Timóteo estava vivendo, ou que iria viver, ele ia ser o primeiro a ver os frutos. Ele ia ser o primeiro a ver como aquelas pessoas tinham se desenvolvido. Mas para isso ele precisava ser constante. Se você for constante, Timóteo, você vai ver que vai dar fruto. Você vai colher e você vai provar do que você está fazendo. Da obra que você está fazendo. Da palavra que você está pregando. Às vezes parece, você está pregando ali, parece que não está dando nada, né? Está ensinando, está insistindo. Mas olha isso aqui. Você acha que isso aqui, pensa, olhando esse cenário, você acha que isso aqui vai dar algum fruto? Olhando com os nossos olhos carnais, será que isso aqui vai dar algum fruto? Nossos olhos carnais não. Mas se a gente perseverar, irmão, se a gente perseverar, nós vamos colher os frutos que nós estamos plantando hoje. Porque alguém lá atrás plantou também. Alguém lá atrás não desistiu, foi constante. E hoje essas portas permanecem abertas. É verdade, cara. Mas se nós não formos constantes, as portas fecham. Se a gente observar tudo com nossos olhos carnais, as portas fecham. Mas se a gente olhar com os olhos espirituais e falar assim, Senhor, eu vou continuar no chamado, na caminhada que me foi proposta, Senhor. Eu vou continuar pregando e ensinando, presbítero, até o fim. Eu vou ser constante, eu vou ser fiel e eu vou ser disciplinado. Eu vou ter disciplina na tua obra e com a tua palavra, porque eu vou colher os frutos. Eu vou ser o primeiro a ver os frutos neste lugar. Você vai ver. Aleluia, Jesus.
Crente. Parece que é isso aqui mesmo, não é. Lá na frente nós vamos escolher os frutos. Aleluia. Vão ser os primeiros. Glória a Deus. Se formos fiéis, disciplinados e constantes com a palavra do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Tem muitos que estão desistindo, porque não está vendo nada acontecer. Estão abandonando. Não tem mais constância. Perderam a disciplina. Perderam a fidelidade. Por isso nós vemos tantas pessoas pregando qualquer coisa, falando qualquer coisa. Por quê? Deixar de ser fiéis com a palavra de Deus, deixar de ser disciplinado e perder a constância. Talvez em qualquer outro lugar, nesse momento, tenha um ajuntamento maior de pessoas. Nesse momento pode ter um ajuntamento de pessoas chorando, se jogando no chão. Um ajuntamento de pessoas se alegrando e dizendo que está na presença do Senhor e não desconfio que esteja realmente, mas da forma do entendimento delas. Eu estava estudando outro dia, assistindo outro dia um documentário, como as pessoas estão perdidas, até mesmo dentro do Evangelho, achando que ir para um culto de libertação é ir para uma igreja cheia e ali onde tem pessoas fazendo ritos e faz isso, faz aquilo, passa por aqui, passa por ali, joga isso, joga aquilo na pessoa para ter uma libertação. Não, a libertação só vem através da palavra de Deus. É verdade, Jesus. A palavra de Deus é que liberta. É a palavra de Deus que nos coloca frente a frente do nosso pecado. É a palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. É a palavra. Eles vão ver Tiago dizendo que todo aquele que ouve a palavra e não pratica é como um homem que está diante de um espelho e olha para o espelho e quando dá as costas não se lembra de mais nada. Mas esse espelho que é a palavra, quando nós estamos cara a cara com ele, nós começamos a ver as nossas imperfeições, os nossos erros, a nossa impureza, a nossa sujeira. Então, quanto mais nós nos aproximamos da palavra de Deus, mais queremos ser limpos, mais queremos ser libertos pela palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É verdade, Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Eu estava em um culto há 20 anos atrás e eu estava passando por um momento de uma enfermidade. Eu estava com síndrome do pânico. E quando eu entrei naquela igreja, eu estava ouvindo a palavra ali. Em casa eu tinha muitos pensamentos suicidas. O inimigo é tão sujo que ele me dava até as opções de como eu poderia tirar a minha vida. Eu tinha acabado de aceitar Jesus. E quando eu aceitei Jesus, não foi uma coisa fácil, igual hoje as pessoas aceitam Jesus, estão cultuando, têm liberdade, vão para casa e às vezes traz um, traz outro da família e está tudo certo. Não. Quando eu aceitei Jesus escondida da minha avó. Minha avó não podia saber que eu aceitei Jesus. Eu era uma crente escondida. Meu Deus. Eu precisava, naquela época a gente usava, era comum mulher usar saia, né? A gente não tinha o costume de usar calça, os costumes não eram como hoje, era diferente. Então, quando eu aceitei Jesus, eu ia para a igreja, escondida da minha avó, porque ela falava, se eu te pegar na igreja dos crentes, eu te tiro lá de dentro, debaixo de paulada. Ela falava, e ela, baiana, ela cumpria. E aí eu pegava o quê? Eu ia para o quintal, levava a saia debaixo
da blusa, assim, embaixo do braço, ia para o quintal, tirava a calça, vestia a saia e ia para a igreja. Quando eu voltava, eu ia lá escondidinha pelo fundo do quintal, vestia a calça, escondia a saia e estava dentro de casa. Todo santo dia era assim, para minha avó não desconfiar que eu tinha aceitado Jesus. E aí um dia, em um culto, mesmo eu tendo pensamento suicida, eu estava firme lá, ainda jovem. Um dia, eu entrei na igreja e a palavra veio de encontro a mim. A palavra, quando ela é pregada de verdade, quando a palavra verdadeira, cristocêntrica, parece que o culto é todo direcionado, a palavra toda daquele culto é direcionada para você. E aí a gente pensa, quem foi que contou? A pessoa está pregando, o Espírito Santo está testificando. E aí, eu lembrei que ele me falou assim: se você tirar a sua vida, você vai para o inferno. Por quê? Os suicidas não herdarão o reino dos céus. Naquela hora, a minha cabeça parece que fez assim, ó, abriu. Eu falei, peraí, se os suicidas não herdarão o reino dos céus, de quem é aquela voz dizendo para eu tirar a minha vida, porque se eu fizer isso eu vou ficar perto de Jesus? O diabo falava para mim, tira a sua vida, você agora é crente, se você morrer você vai ficar pertinho de Jesus. E naquele culto eu fui liberta. Aleluia. Porque eu conheci a verdade. Meu Deus. E eu não quis mais morrer. Aleluia. Aqueles pensamentos, aí eu me dei conta, essa voz não é de Deus, é o inimigo querendo que eu tire a minha vida para eu perder a minha salvação. Eita Deus. Conhecereis a verdade e ela vai te libertar. Verdadeiramente eu vivi isso. Glória a Deus. E eu lembro que o pregador falou assim, olha, tem pessoas aqui que vai ter uma surpresa. Eu ainda fui presenteada. Quando você chegar na sua casa, o Espírito Santo vai te fazer surpresa. E eu saí de lá, ai meu Deus, qual vai ser a surpresa? Porque novo convertido deve ser. Qual vai ser a surpresa? Porque eu tinha certeza que era comigo. E quando eu fui subir na rua da minha casa, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. E ele falava assim, hoje quando você chegar em casa, você vai contar para sua avó que você é crente. Rapaz, eu falando sozinho comigo mesmo, eu vou falar, e agora, o que eu vou fazer? Ela vai me expulsar de casa, ela vai me bater, e aquela luta. Quando eu cheguei em casa, eu me tomei de coragem, como Paulo disse aqui, porque o Senhor não tem dado espírito de covardia. Eu entrei dentro de casa, por trás, pelo quintal. Dessa vez eu não me troquei, eu entrei com a roupa que eu estava. Quando eu entrei, quem estava bem na minha frente na sala, eu entrei por trás pela cozinha e na sala, assim, bem de frente para mim, minha avó. Eu olhei para minha avó, fui andando devagarinho em direção dela e falei assim, mãe, eu chamo ela de mãe até hoje, mãe, eu tenho uma coisa para falar para a senhora. Eu sou crente agora. Aleluia. E ainda falei assim para ela, eu te amo, mas preciso falar uma coisa para a senhora. Agora eu sou crente. Glória a Deus, aleluia. Eu só esperei um tapa. Então, ela é desse tamanho, mas a mão é pesada. Está fazendo 100 anos hoje. Mão pesada. E eu fiquei esperando. Aleluia. Fiquei esperando. E aí a minha avó falou assim, minha filha, eu prefiro você na lei dos crentes do que perdida no mundo. Aleluia. Aí eu falei, meu Deus, a surpresa que o Espírito Santo falou era minha avó me aceitar como crente dentro de casa e eu não precisar sair mais escondida e eu não ficar dentro de casa sem
Eu falei, não, mãe, você está indo. Porque você sai tal hora e chega tal hora. A igreja que eu ia era na rua de trás. Então eu escutava os irmãos dando glória lá. E ela começou a suspeitar. E aí eu combinei com a minha irmã que eu ia fazer o seguinte: eu ia para a casa dela, ficava lá mais cedo, e só ia voltar depois das 11. Então a gente fez um combinado. Então eu ia mais cedo ou mais tarde e voltava bem depois que o culto acabava, para não desconfiar. Foi quando amenizou. Mas quando a minha avó aceitou, eu servi a Cristo com liberdade. Eu era perseguida dentro de casa, eu não sabia. Era uma crente perseguida, mas eu não sabia. E quando eu estava no culto, eu sentava e ficava assim, toda hora olhando para trás. Toda hora olhando para trás. E o medo da minha avó chegar de repente com uma paulada. Porque quando ela falava, ela cumpria. E o Senhor me presenteou naquele dia. Aleluia. Eu conheci a verdade, e através da verdade, o Espírito Santo ainda me fez surpresa naquela noite. A minha avó me deixar servir a Deus com liberdade. Glória a Deus, aleluia. E até hoje, se qualquer dia eu brincar e falar para ela, não vou mais para a igreja não. Ela fala, minha filha, nunca saia da igreja. Ela fala, nunca saia da igreja. Vale a pena ser fiel a Deus. Ser perseverante. É por isso que eu não largo Jesus por nada. É por isso que eu não meço esforço para servir a Deus, porque eu sei de onde eu vim e eu sei a dificuldade que foi para eu ter liberdade para adorar o Senhor. Por isso hoje não tem nada que me segure dentro de casa para adorar a Deus. Por quê? Um dia eu não tive essa liberdade. Um dia eu não podia nem ouvir louvor, mas através dos louvores eu fui liberta. Através dos louvores, aquela doença que me perseguia não tinha mais poder sobre mim, porque toda vez que eu sentia aquele sintoma de depressão, eu começava a adorar, eu começava a louvar, e o Espírito Santo, aleluia, me colocava de pé. Conheci a verdade me libertou, e o Espírito Santo, através dos louvores, foi trabalhando e trazendo a cura para mim. Glória a Deus. Hoje, irmãos, eu falo para você, tem muita gente brincando de servir a Deus. Tem muita gente, mas nós sabemos o preço que foi vir até Cristo. Não podemos deixar de ser fiéis a Ele. Amém, irmãos? Até que o Senhor me permitiu falar. Aleluia, Jesus. Eita Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Tem alguns modos aí? Aleluia. Isso que a irmã dele chegou aqui dizendo que estava nervosa, que não ia conseguir falar. Certeza que eu vou ter dificuldade de hoje em diante ficar aqui na frente para dar ensinamento. Pastor Johnny, certeza não, mas eu vou ter dificuldade depois de hoje. Deus abençoe, já com os irmãos Deise.